vraiment d'une dépendance. Grand, il est costaud, il a 2 bras, 2 jambes, un cerveau qui fonctionne. Attends. Ça frise. Les yeux. Quelle horreur. Non. Nine. Uma noite em Paris, Driss dirige seu empregador, Philippe, pela cidade. Quando a espera no trânsito se torna entediante, Driss ultrapassa o limite de velocidade, conduzindo de forma ousada, desviando de outros veículos e ignorando as placas de trânsito. Isso rapidamente atrai a atenção da polícia, que começa a persegui-lo. Driss, confiante, aposta 100 euros que conseguirá despistá-los, mas após manobrar sob uma ponte, acaba encurralado quando os policiais os emboscam de ambos os lados. Apesar da situação, Driss mantém a calma e, em um novo desafio, aposta 200 euros que conseguirá uma escolta policial. Retirado do carro, ele inicia sua encenação, agindo indignado e alegando que Philippe, incapacitado, precisa ser levado, com urgência, ao hospital. Os policiais encontram evidências quando notam a cadeira de rodas no veículo e, ao se aproximarem de Philippe, o veem convulsionando, algo que também faz parte da farsa. Convencidos da emergência, os agentes decidem ignorar a infração de Driss e, ao invés de puni-lo, oferecem uma escolta para garantir que cheguem ao hospital. Comemorando o sucesso da aposta, Driss liga e, ao chegarem ao destino, compartilha um cigarro com Philippe assim que os policiais partem. Para evitar mais confusão, Driss promete resolver a situação e rapidamente os tira dali antes que a equipe médica os encontre. Essa amizade começou meses antes. Philippe e sua assistente, Magali, estavam conduzindo entrevistas para contratar um novo cuidador, mas não obtinham sucesso, já que todos os candidatos apresentavam respostas previsíveis ou inadequadas. De repente, são surpreendidos pela entrada de Driss, que ignora sua vez e, com impaciência, exige que assinem seus papéis para comprovar que não foi contratado, permitindo-lhe receber benefícios do governo. Sua abordagem direta e até mesmo atrevimento ao flertar com Magali surpreendem Philippe, que, achando graça, pede que ele retorne no dia seguinte para buscar os documentos assinados. Driss retorna para casa em um bairro humilde e tenta tomar banho, mas seus irmãos mais novos o interrompem constantemente. Apenas sua irmã Mina, mais velha e responsável, o ajuda a conseguir um momento de tranquilidade. Enquanto aguarda a chegada da mãe, ele observa pela janela e percebe seu irmão, Adama, saindo de um carro suspeito. Quando a dama entra no apartamento, limita-se a dizer que estava na escola, pegando sua bolsa e saindo novamente, o que apenas aumenta as suspeitas de Driss sobre seu comportamento. À noite, a mãe de Driss chega e ele lhe entrega um ovo Fabergé, que roubou, dizendo que esteve de férias quando ela pergunta sobre seu paradeiro. No entanto, sua mãe não se alegra em vê-lo. Ela está exausta de suas mentiras e ressentida por ele ter desaparecido por 6 meses sem sequer telefonar, retornando agora como se sua casa fosse um hotel. Sem paciência para mais desculpas, ela o expulsa e avisa para não voltar. Sem ter para onde ir, Driss passa a noite fumando e beliscando petiscos com amigos da vizinhança. No dia seguinte, Driss volta à casa de Philippe para buscar seus papéis e é recebido por Yvonne, a governanta. Ela lhe apresenta a casa, explica a rotina de Philippe e até mostra o quarto que ele poderá utilizar, completo com um banheiro próprio. Ao notar a banheira, Driss não esconde seu interesse, mas logo é conduzido para ver Philippe. O patrão lhe entrega os documentos assinados, mas ao mesmo tempo lhe faz uma proposta de trabalho. Philippe sugere um teste de 1 mês, afirmando que aposta que Driss não durará mais do que 2 semanas. Aceitando o desafio, Driss leva suas coisas para o quarto e começa a aprender os cuidados necessários para Philippe. Ele precisa entender como manter as pernas do patrão estimuladas, como transferi-lo para a cadeira de rodas, ajudá-lo no banho e vesti-lo. As tarefas tornam-se desconfortáveis quando Driss descobre que precisa colocar meias de compressão e até mesmo auxiliá-lo no banheiro. Apesar das reclamações iniciais e de insistir que não fará certos serviços, ele acaba aceitando suas responsabilidades, compreendendo que fazem parte de seu novo trabalho. Mais tarde, à noite, enquanto aproveita um lanche no telhado, Driss é interrompido por Elisa, a filha de Philippe, e seu namorado Bastien, que procuram um lugar privado para se beijarem. Sem paciência para dividir seu espaço ou sua cerveja, Driss os expulsa rapidamente. Conforme os dias passam, ele se acostuma à rotina com Philippe, mesmo cometendo alguns erros no início, dos quais aprende lições importantes. Ele inicialmente entrega o telefone para Philippe, em vez de colocá-lo no ouvido, e, em outra ocasião, esquece de levar o monitor do bebê enquanto toma banho, mas aos poucos vai se adaptando.
Além disso, ele aprende a organizar a correspondência em diferentes pastas. A maioria das cartas é aberta para Felipe, mas há uma série de correspondências privadas que ele não tem permissão para tocar. Quando encontra um folheto de acompanhantes femininas, em vez de descartá-lo como Felipe sugere, ele decide criar um arquivo só para elas. No entanto, nem tudo se resume ao trabalho. Driss ainda encontra tempo para se divertir. Ele continua insistindo em suas investidas em Magali, sem sucesso, e às vezes chama acompanhantes para passar a noite com ele. Certa manhã, Yvonne invade seu quarto para repreendê-lo pelo atraso. E ao vasculhar suas coisas, se depara com armas perigosas dentro de sua bolsa. No entanto, ela opta por não comentar sobre isso por enquanto. Naquele dia, sua tarefa é dirigir para Felipe, mas ele se recusa a colocá-lo na parte de trás de uma van como se fosse um pacote. Em vez disso, decide levá-lo em um dos carros, luxuosos, pouco usados da casa. No início, Felipe argumenta que aquilo não é adequado e insiste em ser prático, mas logo se anima com a ideia de um passeio mais rápido e menos entediante, para desgosto de Yvonne, que desaprova a decisão. Ao tentarem sair do prédio, encontram um vizinho que estacionou na entrada, desrespeitando a placa que proíbe parar ali. Driss não perde tempo, vai até o homem, agarra-o pela frente da camisa e o ameaça até que ele mova o carro. Felipe observa a cena impressionado, mas Yvonne, como sempre, reprova a atitude. Mais tarde, eles visitam um museu, onde Felipe pretende comprar uma obra de arte. Driss, no entanto, não vê sentido em gastar dinheiro naquilo, pois enxerga apenas uma mancha vermelha na tela. Depois da visita, Felipe se encontra com um parente, que manifesta preocupação com Driss, alegando que ele pode ser violento. Além disso, ele revela que Driss tem antecedentes criminais. No entanto, Felipe não se incomoda com essa informação. Para ele, Driss é valioso justamente porque não sente pena dele e encara sua condição com naturalidade, sem hesitar em brincar ou provocá-lo. Após mais uma tentativa frustrada de flertar com Magali, Driss janta com Yvonne na cozinha, enquanto escuta Felipe ditando uma carta. Quando ele questiona, Yvonne desliga o monitor do bebê, alegando que é uma conversa particular, e então explica a situação. Felipe mantém contato por correspondência com uma mulher chamada Eleonor, e aquelas são as cartas que ele não permitiu que Driss abrisse. No entanto, Felipe e Eleonor nunca se encontraram pessoalmente. O relacionamento deles é puramente epistolar. Aproveitando o assunto, Driss provoca Yvonne sobre os olhares constantes que o jardineiro lhe lança, antes de se retirar para dormir. No meio da noite, Driss tenta descansar, mas é interrompido por sons estranhos vindos do monitor do bebê. Ele percebe que Felipe está com dificuldades para respirar. Por um instante, ele hesita, mas não consegue ignorá-lo, e vai até seu quarto, ajudando-o a controlar a crise com palavras suaves e um pano molhado para limpar seu rosto. Eventualmente, Felipe adormece, mas logo desperta novamente, dizendo que precisa de ar. Dessa vez, Driss age sem pensar duas vezes. Cobre Felipe com cobertores, coloca-o na cadeira de rodas e o leva para um passeio à beira do rio. Pela primeira vez em muito tempo, Felipe vê Paris iluminada à noite. Agora mais relaxado, ele compartilha com Driss que, embora a medicação ajude, às vezes ele ainda sente dores fantasmas. Durante a caminhada, quando vêem algumas garotas passando, Felipe faz uma confissão mais íntima. Devido à sua condição, ele não pode mais dar prazer a uma mulher, mas ainda consegue experimentar alguma satisfação quando tem suas orelhas massageadas, pois são zonas extremamente sensíveis. Quando a dor ameaça voltar, Driss decide dividir um de seus baseados com Felipe. A princípio ele hesita, mas acaba aceitando e, para sua surpresa, gosta da experiência. Mais tarde, vão a um restaurante, onde compartilham uma refeição entre risadas e brincadeiras. Aproveitando o momento, Felipe decide contar mais sobre sua vida. Ele conheceu sua esposa quando eram estudantes e logo após o casamento enfrentaram dificuldade. Ela teve 5 abortos espontâneos antes de ser diagnosticada com uma doença terminal. Foi então que decidiram adotar Elisa. Felipe sempre foi apaixonado por esportes radicais, velocidade e desafios. O parapente lhe proporcionava essa adrenalina, até o dia em que o mau tempo causou um acidente, fazendo com que ele caísse e quebrasse as vértebras. Mas, para Felipe, sua maior limitação não é estar em uma cadeira de rodas, é viver sem sua esposa. Depois de brincar mais um pouco, Felipe se dá conta da data e percebe que Driss completou o período de teste de 1 mês, tornando-se oficialmente contratado. No entanto, antes de celebrar, há uma condição. Driss precisa devolver o ovo. Fabergé que roubou, pois trata-se de um presente valioso da esposa de Felipe. Todos os anos, ela lhe dava um novo, e agora ele possui exatamente 25, o que corresponde ao tempo que passaram juntos. No dia seguinte, Driss vai ao encontro de Mina quando ela sai da escola. Ela se mostra ofendida,
pois ele não tem respondido suas mensagens, exceto para pedir que ela procure o ovo Fabergé. Além disso, Mina revela que alguns policiais têm ligado para sua casa recentemente. Depois disso, Driss vai visitar a dama, que confessa ter sido pego com 30 gramas de droga. Driss sugere que almocem juntos, mas a dama recusa e, sem dar explicações, entra no mesmo carro suspeito que havia sido visto antes. Mais tarde, Driss recebe permissão para estar presente enquanto Philippe dita sua carta para Eleonore através de Magali. Ele não contém sua opinião e considera a escrita extremamente formal e entediante, sugerindo que Philippe seja mais direto. Ele também fica perplexo ao descobrir que o intercâmbio de cartas já dura 6 meses e que nunca trocaram fotos. Quando encontra o número de telefone dela em uma das cartas, ele encara isso como um sinal e, sem hesitar, liga para Eleonore, forçando Philippe a pegar o telefone e falar diretamente com ela pela primeira vez. A conversa entre os dois flui tão bem que, a partir desse momento, Philippe passa a telefonar para ela constantemente, até mesmo antes de sair com Driss para assistir a uma ópera, onde Driss se diverte zombando dos figurinos. No dia seguinte, Driss convence Philippe a trocar fotos com Eleonore e escolhe uma em que ele aparece em sua cadeira de rodas. Depois, enquanto pinta, Elisa invade seu quarto para pedir cigarros e debocha dele por tentar ser artístico. Irritado com a provocação, ele a expulsa antes de ir falar com Philippe, que naquele momento pede a Yvonne para substituir a foto enviada por uma de antes do acidente, quando ele ainda não era tetraplégico. Yvonne esconde a foto no arquivo de acompanhantes femininas pouco antes de Driss entrar no quarto, reclamando sobre Elisa e dizendo que Philippe precisa discipliná-la, o que Yvonne apoia. Philippe promete conversar com a filha, mas fica surpreso ao descobrir que Driss estava pintando. Os dias continuam passando e a amizade entre Philip e Driss se fortalece. Driss o leva para brincar na neve e o acompanha em suas corridas matinais. Philippe, por sua vez, lhe dá seu primeiro terno e finalmente repreende sua filha, enquanto Driss escuta a conversa pelo monitor do bebê. Quando Driss finaliza sua primeira pintura, decide mostrá-la para Magali, que ao invés de se impressionar, lhe dá um tapa quando ele tenta beijá-la. Philippe, no entanto, aprecia a obra e promete tentar vendê-la. Os dois passam a aproveitar momentos juntos, fazendo coisas como testar um carro mais rápido, dividir cigarros e até contratar acompanhantes para se divertir. Quando chega o aniversário de Philippe, ele não se mostra animado. Como de costume, ele finge surpresa com a festa organizada para ele e se vê obrigado a interagir com parentes que só aparecem nessa data para confirmar que ele ainda está vivo. Philippe antecipa que será uma noite entediante. Enquanto os convidados aproveitam a música clássica ao vivo, Driss sai à procura de Elisa e a encontra chorando em seu quarto. Ela havia tomado algumas pílulas de Yvonne, mas não o suficiente para causar um dano real. Seu desespero vem do fato de Bastien ter terminado com ela e, ainda por cima, a insultado. Entre lágrimas, ela pede para Driss resolver a situação com o ex-namorado e ele aceita, mas claro, por um preço. Enquanto isso, Philippe exibe a pintura de Driss para um parente e consegue convencê-lo a comprá-la por 11 mil euros. De volta à festa, Driss conversa com Yvonne, que menciona que Magali está em um relacionamento com alguém chamado Fred, mas que as coisas entre eles não vão muito bem, reacendendo sua esperança. Quando a festa chega ao fim, Philippe faz Driss ouvir algumas das músicas mais importantes da história da música clássica. No entanto, Driss não resiste e apenas brinca em resposta. Depois que a apresentação termina, ele pega seu iPod e coloca Boogie Wonderland do Earth, Wind and Fire, antes de começar a dançar no meio do salão. Driss mostra um talento surpreendente para a dança e consegue animar o restante do grupo, que acaba se juntando a ele na pista. Philippe observa a cena com satisfação, apreciando a energia contagiante do amigo. Mais tarde, ao preparar Philippe para dormir, Driss decide abrir a última carta de Eleonore. Ela finalmente enviou uma foto, revelando-se uma mulher muito bonita, e sugere que eles se encontrem na próxima semana, quando estiver de passagem por Paris. No dia do encontro, Yvonne e Driss experimentam dezenas de roupas em Philippe, até encontrarem a combinação perfeita. Como é Yvonne quem o levará ao restaurante, Driss aproveita seu dia de folga para visitar Bastien. Lá, ele o intimida até que o rapaz aceite pedir desculpas a Elisa e leve croissants para ela todos os dias. Além disso, exige que ele arrume seu cabelo. Em seguida, Driss vai até o local de trabalho de sua mãe, mas apenas para observá-la de longe, sem se aproximar. No restaurante, Yvonne e Philippe aguardam ansiosamente por Eleonore, que está muito atrasada. Após esperar por 1 hora inteira,
Felipe perde as esperanças e decide ir embora. Antes de sair, ele liga para Driss e pede que vá buscá-lo. Sem notar, ele sai do restaurante exatamente no momento em que Eleonore finalmente chega. Naquela mesma noite, Felipe surpreende Driss ao levá-lo em seu avião particular. No voo, ele entrega ao amigo o dinheiro obtido com a venda da pintura, deixando Driss imensamente feliz. Na manhã seguinte, ao chegarem ao interior, Felipe decide praticar parapente e insiste para que Driss o acompanhe. Inicialmente, Driss se recusa, mas não consegue escapar. Ele entra em pânico no início, mas à medida que o voo avança, acaba gostando da experiência. Ao retornarem para casa, Driss se depara com a dama, que está esperando por ele. Ao ver as cicatrizes no rosto do irmão, Driss o repreende, mas a dama continua se recusando a contar o que está acontecendo em sua vida. Sem outra opção, Driss o manda esperar em seu quarto e liga para Mina para tranquilizá-la antes de ir colocar Felipe na cama. No entanto, Felipe ainda não está com sono. Ele pede que Driss observe uma pintura com ele e, em seguida, pergunta sobre sua família. No começo, Driss reluta em responder, mas acaba cedendo. Ele revela que a dama, na verdade, não é seu irmão biológico e que seus pais não são seus pais de sangue, mas sim seus tios. Quando tinha 8 anos, eles o trouxeram do Senegal porque não podiam ter filhos. Seu nome verdadeiro é Bakary Bassari, mas, como havia outras crianças com o mesmo nome, passaram a chamá-lo de Idris, que mais tarde se transformou em Driss. Algum tempo depois, sua tia conseguiu conceber um filho, e após a morte de seu tio, outros homens e mais crianças surgiram na família. Do mesmo modo que Driss havia aconselhado Felipe sobre Elisa. Desta vez é Felipe quem lhe dá um conselho, dizendo que a dama precisa de disciplina. Por esse motivo, Felipe toma uma decisão inesperada e demite Driss para que ele possa estar ao lado de sua família. Ele argumenta que Driss não pode passar a vida inteira cuidando de um velho. Na manhã seguinte, Bastien aparece com seu croissant diário e um penteado mais arrumado. Enquanto isso, Driss faz as malas para ir embora. Magali se despede dele e Driss, em sua última tentativa, ainda tenta flertar com ela. No entanto, ela apresenta seu parceiro, Fred, que na verdade é Frederic, revelando que nunca esteve interessada em homem. Diante disso, Driss desiste na hora. Ao sair da casa, ele devolve o monitor do bebê para Yvonne e brinca com ela sobre ter mentido a respeito de Magali apenas para provocá-lo. Como resposta, Yvonne lhe entrega o arquivo de acompanhantes que ele havia começado. Driss fica desapontado ao perceber que a foto que escolheu está escondida ali. Ele joga o arquivo fora, mas guarda a foto para si. Lá fora, um carro está bloqueando a entrada novamente, e mesmo não trabalhando mais ali, Driss ordena que o motorista o mova. Quando a dama questiona sua atitude, Driss responde que é uma questão de princípio. Horas depois, os dois vão buscar a mãe na estação, enquanto de volta à casa, Felipe está tendo seu primeiro jantar com seu novo zelador, que se revela incrivelmente tedioso. Irritado, Felipe o dispensa sem sequer dar uma mordida. Como Yvonne saiu para um encontro com o jardineiro, não há ninguém para repreendê-lo por isso. Com o passar dos dias, Driss retorna à sua antiga rotina. Ele se reúne com seus velhos amigos e impõe limites aos homens do carro suspeito, exigindo que deixem a dama em paz. Ao buscar um novo emprego, Driss se vê em uma entrevista para a qual não tem experiência suficiente. No entanto, com inteligência, ele conquista o empregador ao se descrever como pragmático e utilizar o conhecimento de arte adquirido enquanto trabalhava para Felipe. Com isso, ele consegue um emprego como motorista. Enquanto isso, Felipe continua insatisfeito com seu novo zelador e permanece de mau humor. Certa noite, ele se recusa a permitir que qualquer um da casa o ajude com sua dor fantasma, deixando todos preocupados. Diante da situação, Yvonne decide ligar para Driss e pedir que ele volte. É assim que os dois acabam revivendo a cena de seu primeiro encontro. Primeiro, sendo perseguidos pela polícia e depois sendo escoltados até o hospital. Após essa pequena aventura, Driss decide levar Felipe para a costa. A visão do mar tem um efeito calmante sobre Felipe, ajudando-o a relaxar. Algum tempo depois, Driss cuida da barba crescida de Felipe e o leva a um restaurante para almoçar, mas não permanece. Dessa vez, outra pessoa fará companhia a Felipe. Antes de partir, Driss deseja boa sorte ao amigo e finalmente devolve o ovo Fabergé que roubou. Felipe começa a se sentir ansioso por estar sozinho, mas seu nervosismo desaparece ao ver quem está chegando. Eleonore. Ela se ilumina ao vê-lo e não demonstra a menor preocupação com sua cadeira de rodas. O verdadeiro conde, Felipe Pozzo de Borgo, atualmente vive no Marrocos, onde se casou novamente e teve 2 filhas. Já o verdadeiro Driss
cujo nome é Abdel Yasmin Selou. Abriu sua própria empresa. Também se casou e tem 3 filhos. Até hoje, os dois continuam sendo grandes amigos.